Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para apresentar para vocês mais um curso online do nosso site, o lacconcurso.com.br. Este curso é um curso diferente, é um curso especial. Por que ele é diferente e especial? Porque com esse curso você está estudando para todos os cargos do concurso público do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 23ª região. Professor, explica melhor. É simples, gente. No conteúdo programático de todos os cursos, de todos os cargos, deste concurso, cobra língua portuguesa e noções de gestão pública. E a noção de gestão pública, então, essa disciplina, esse módulo, o professor retirou do edital e fez um curso online específico. Aliás, este curso, o professor envidou uma atenção muito especial. Por quê, professor? Porque o professor está regravando todas as aulas e atualizando com exercícios recentes. Exercícios da banca Fundação Carlos Chagas e da banca CESP. A banca CESP, questões de 2010 e 2011. Mas por quê, professor? Porque eu acredito que no último ano houve uma diferença de conceituação em relação às questões de administração e a gente está atualizando todo esse material para que você fique competitivo. Então isso aqui é um curso diferente. É um curso especial, é um curso que a gente está regravando todas as aulas, disponível. Digo para vocês, se você assistir esse curso, comprar esse curso, não gostar, pode encaminhar um e-mail que a gente faz a devolução. Ok? Pode ficar tranquilo, porque a garantia aqui é 100%. É um curso muito bom, um curso teórico e um curso de exercícios, que eu tenho certeza que irá qualificar você a prestar este concurso público. Legal? Professor, mas quais são as aulas? Este curso tem 27 aulas. A primeira aula é o processo organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação, chamado também de processo administrativo. Cai sempre uma questão na prova, sempre está caindo em relação a esse assunto, né? O segundo assunto, a segunda videoaula nossa, é uma gestão estratégica, de excelência nos serviços públicos, gestão de estratégia no Poder Judiciário brasileiro. Aqui, você tem que saber decifrar esse conteúdo. Aqui, a banca examinadora quer saber se você, minha amiga, meu amigo, sabe, conhece o instrumento chamado GES Pública. E pode pegar as últimas questões de prova. Nós iremos realizar essas questões aqui, gente. Muitas questões são Ctrl+C e Ctrl+V do instrumento de 500 pontos do GES Pública. E aqui nós vamos resumir para vocês e pontuar o que é importante. A terceira aula, planejamento estratégico, tático e operacional. Aqui eu dou atenção especial ao planejamento estratégico, porque sempre vai ser uma potencial questão de prova em nossa prova. Tem uma aula específica sobre o planejamento. Balance Scorecard, que completa a aula de planejamento. Porque o Balance Scorecard tem a intenção de implementar a estratégia. E vira e mexe cai essa palavra, Balance Scorecard. Que é isso, professor? Balance Scorecard é uma ferramenta da administração e nós iremos explicar para vocês. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer e não vão mais errar questões do BSC, porque o BSC é muito fácil. A nossa quinta aula desse curso, gestão de projetos, já vou emendar na aula 6, gestão de processos. É muito importante quando tem esses dois assuntos, o aluno tem que saber diferenciar o que é um projeto, o que é um processo. O projeto, por exemplo, tem data de fim, início, meio e fim, ou data de término já pré-definida. É um lapso temporal limitado. Já um processo não, é um fluxo contínuo, é uma atividade. Tem as entradas, o processamento e a saída, que cria uma cadeia de valor. Depois da aula de processo, gestão de processo, nós vamos explicar o gerenciamento da rotina, que nada mais é do que uma análise da gestão de processo. Este assunto aqui é novo. O professor já faz curso para a Fundação Carlos Chagas há 3 anos. Cursos específicos. Pela primeira vez, eu encontrei no edital rotina de trabalho, que é um subassunto da gestão de processo. O professor destacou esse assunto. Nós vamos ter uma aula somente de rotina de trabalho, GRD. A 8ª aula, ciclo PDCA, isso aí é ferramenta da qualidade total. A gente também vamos estudar esse assunto, né, que juntamente com outras ferramentas da qualidade total, ferramenta de gestão, e aí nós vamos estudar o gráfico de Pareto, as regras 80-20, o brainstorm,
espinha de peixe, 5S, outras ferramentas vinculadas à qualidade total, inclusive a metodologia gerencial do ciclo PDCA. Estrutura organizacional é a aula 10. Essa aula, eu vou regravar ela para vocês, mas é uma aula excepcional, e digo para vocês, aqui você vai poder assistir tanto a aula que eu gravei o ano passado para os concursos públicos, quanto a aula de 2011, porque a aula de 2011 eu vou dar outro enfoque em relação a essa disciplina. Você poderá assistir a aula de 2011 a 2010 para completar seus estudos. Estrutura organizacional chama atenção para vocês. Na minha opinião, as questões mais difíceis de administração são referentes a este assunto, estrutura organizacional. Por isso também que o professor está fazendo um reforço de aula para que você estude. Aula 11, gestão de pessoas. Da aula 1 à aula 11 é um bloco chamado de administração geral. O outro bloco que inicia agora na aula 11ª é gestão de pessoas. É outro assunto, gente. É outro assunto. Nós também vamos fazer um super curso de gestão de pessoas, a parte conceitual, os principais produtos de gestão de pessoas, 100% baseada na metodologia, na referência bibliográfica do Hidalberto Chiavenato. Do ano passado, um cálculo que o professor fez por cima, 80% das questões de gestão de pessoas teve como origem o livro do nosso professor Hidalberto Chiavenato. E não só da Fundação Carlos Chagas, mas também da banca CESP, que são as duas maiores bancas examinadoras, realizadoras de concurso público no Brasil. Tipos de liderança, nós vamos estudar todos os tipos de liderança, essa aula está gravada, disponível. Cultura, clima e comportamento organizacional. Detalhe, o aluno não pode estudar o assunto separado, vamos estudar só o clima, não. Tem que estudar a cultura, o clima e o comportamento. Né? O clima é o status quo que está a sociedade, o estado de espírito. Não é isso? A cultura são os valores e os princípios internalizados dentro da organização. A aula 13, gestão por competência, também um assunto da moda, inclusive gestão de competência constantemente tem sido assunto de prova discursiva, só que nesse concurso não haverá prova discursiva. Que pena! Porque prova discursiva, eu gosto de prova discursiva, porque exige conteúdo do aluno. A aula 15, avaliação de desempenho, que também é uma ferramenta moderna de gestão de pessoas, que está vinculado ao produto gestão por competências. Administração gerencial. Da aula 11 até a aula 15 é o bloco de gestão de pessoas. A aula 16 em diante já começa um outro bloco dentro dessa matéria, que é de administração pública. Na aula de administração gerencial, eu já vou dar uma dica para vocês. Vai cair no mínimo uma questão, no mínimo uma, sobre administração gerencial. Aqui, você tem que conhecer a administração pública patrimonialista, administração pública gerencial e administração pública burocrática. Porque vai cair uma questão desse paradigma, novos paradigmas da administração pública. Aula 17, gestão pública eficiente, eficaz e efetiva. É um assunto curtinho, fácil de compreensão e constantemente também tem sido questão de prova. Aula 18, Decreto-Lei 267. Por que o Decreto-Lei 267 é importante? Porque foi o primeiro marco no Brasil que trouxe os princípios da administração gerencial. Só que essa aula não vai ficar somente no Decreto-Lei 200. Nós temos que estudar o DASP, nós temos que estudar o insulamento burocrático de Juscelino Kubitschek, o Decreto-Lei 200. Nós temos que estudar aqui também a Constituição de 88 e, por fim, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Ou seja, é uma aula bastante complexa. Aula 19, governança e governabilidade. Duas ferramentas, dois termos da ciência política aplicada à administração pública. Pode cair também. Isso aqui também houve o quê? Uma inovação, hein? Nesse edital, aula 17, 18 e 19, inovação da banca Fundação Carlos Chagas. Se a inovação, a possibilidade desse assunto ser cobrado é maior. Aula 20, processo de planejamento na administração pública. Então, na aula 16, 17, 18 e 19 é o bloco de administração geral. A aula 20 começa outro bloco. Eu chamo esse bloco de sistema de planejamento governamental, que envolve a aula 20,
Aula 21, que é o PPA, o Plano Plurianual, que é o Planejamento Estratégico do Setor Público, né? Aula 22 e a aula 23. 22 e 23, que 22 é a LDO e a 23 é a LOA. São aulas excelentes que também, provavelmente, no mínimo, 2 questões desse bloco. Nós estamos vendo o quê? Por blocos, não é isso? Essa disciplina? E com certeza vão cair questões proporcionais a esse bloco. Então é a primeira estratégia, a primeira dica para vocês estarem estudando. Aula 24, princípio da administração pública e princípios gerais da administração. Aqui nós vamos explicar, lógico, princípios da administração pública, não é isso? Mas aqui chama a atenção para vocês os princípios gerais da administração pública. Olha que coisa legal. Os princípios gerais da administração aplicados à administração pública foram previstos aonde? Aqui, ó, no Decreto-Lei 200. Dica para você, você vai ter que ler, decorar o artiguinho do Decreto-Lei 200. Que lá vai ser a cópia do artiguinho, os artiguinhos do Decreto-Lei 200, que está esse assunto aqui. Então, gente, moral da história, você tem que estudar de maneira sistêmica, integrada. Senão você não se prepara. Não se prepara. Aula 25, ética no serviço público. Nós iremos estudar basicamente o decreto 1171 do governo federal, que dita as principais regras do serviço público. E, finalmente, 2 aulas de controle. Uma, aula 26, que é controle do patrimônio público e prestação de contas. E a aula 27, resoluções 70 e 49 do Conselho Nacional de, anotem, Justiça, CNJ. Ok? Legal? Então, essa é a estrutura do nosso curso. Informações básicas, o órgão TRT, data de inscrição dia 21 de março, término das inscrições 11 de abril, não percam a prazo de inscrição, aplicação da prova dia 15 de maio, e a banca é FCC. Professor, esse curso completo, detalhado, teoria e exercício por quanto? R$50. É promoção, professor? Olha, R$50, gente, somente R$50. Realmente é um incentivo aos seus estudos, ok? É um preço promocional do nosso site, um super curso para vocês com teorias e exercícios. Faça já a sua matrícula. Venha estudar conosco. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.